pessoal! Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 14 milhões de pessoas têm alguma doença cardíaca e 400 mil morrem anualmente em decorrência delas. Na última sexta-feira, 29 de setembro, foi o Dia Mundial do Coração. A data teve a iniciativa no ano 2000, sendo criada pela Federação Mundial do Coração, com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Na entrevista de hoje, a minha convidada é a cardiologista Ana Gabriela Torres. Ela vem falar e conscientizar a população sobre os riscos das doenças cardiovasculares. Doutora Ana Gabriela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Guilherme. Eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz de poder estar aqui falando para todos da minha especialidade, que eu julgo ser tão importante, e que muitas pessoas ainda têm muitas dúvidas, e eu acho que a gente pode ajudar um pouquinho a esclarecer essas principais dúvidas, e tentar ajudar sempre para melhorar a saúde aí do nosso órgão mais lindo do corpo, que é o coração. Muito obrigado, doutora Ana Gabriela. Eu falei que na última sexta-feira foi o Dia Mundial do Coração e o tema da campanha deste ano foi Use o Coração, Conheça o Coração. Como o histórico familiar pode ajudar a diagnosticar as doenças cardíacas? Existem várias doenças, na verdade, que podem levar a alterações no coração, e muitas delas podem ter realmente esse histórico familiar presente. Existem pessoas que têm pais, principalmente pai e mãe, que já têm algum problema de coração, e essas pessoas têm um risco maior de evoluir com algum evento cardíaco. Não somente infarto ou derrame, falando especificamente. Existem outras doenças também que têm histórico familiar. A hipertensão arterial, que é a famosa pressão alta, ela também tem um componente familiar, genético. A dislipidemia, que são as alterações no colesterol, também podem ter um componente genético, não somente de hábitos de vida. Então, existem várias doenças que têm realmente essa gênese genética, que tem essa relação do histórico familiar e do surgimento de doenças no coração. E você falou, durante a resposta, em pressão alta, aquela pessoa que tem picos de pressão alta, ela deve se preocupar? A hipertensão arterial é o nome da doença, a gente costuma falar pressão alta para os leigos, é uma doença que muitas pessoas não sabem que tem. Eu gostaria de trazer isso aqui hoje porque a maioria das pessoas que tem pressão alta não sentem nada, ou seja, às vezes não sente dor de cabeça, não sente às vezes cansaço, dor no peito, não tem nada, e a pressão às vezes pode estar alta. Então aqui eu trago um alerta porque é sempre importante a gente procurar um atendimento médico, não precisa ser um especialista de cardiologia para fazer esse diagnóstico. Às vezes ir num posto de saúde, para quem não tem acesso a um especialista, para medir a pressão arterial é super importante, porque às vezes a pressão vai estar alta e a pessoa não vai estar sentindo nada. Eu acho que isso é muito importante. Doutora Ana Gabriela, ainda no assunto hipertensão, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 30% dos brasileiros adultos têm hipertensão crônica. Então, nós podemos dizer que a hipertensão é um perigo silencioso? Pode sim. Justamente por esse motivo. Muitas pessoas infartam ou têm derrame como um primeiro evento e nem sabiam ser hipertensos. Muitas pessoas, então, chegam até na emergência, às vezes sentindo mal, e a pressão está muito alta e nem sabia que era hipertenso. Isso é uma questão difícil, né? Então, assim, a gente tem que realmente disseminar essa informação, que acesso à saúde, a gente precisa de ter esse atendimento,
essa avaliação. A pressão arterial é muito importante ser medida, pelo menos uma vez por ano, caso não tenha histórico de hipertensão ou nem histórico na família também, é ideal medir a pressão arterial. Se possível, até 2 vezes ao ano, mas se for possível uma, já está de bom tamanho. Porque às vezes chega paciente no consultório, eu já peguei paciente com 20 de pressão, 20/10, falando assim mais claramente para vocês, e realmente não estava sentindo nada e não sabia que tinha pressão alta. E aí, como é silenciosa, e aí vai afetando outros órgãos sem a pessoa saber. Você está entendendo? A pressão fica alta durante um longo tempo, e aí realmente aumenta o risco daquela pessoa ter um derrame, que é o acidente vascular cerebral, aumenta o risco dessa pessoa infartar e de várias outras doenças. Aumenta o risco dessa pessoa piorar a função do rim, de ter lesão no olho, na vista, sabe? Então são várias complicações que podem vir a acontecer por conta da pressão alta. E 12/8 é a pressão ideal? Sim, até 12/8 é a pressão ideal. Acima de 12/8 a gente já considera uma pressão arterial alterada, não necessariamente uma hipertensão arterial. A hipertensão arterial a gente só classifica quando os níveis estão acima de 14/9, 140/90 para a gente, no caso. Para os leigos seria realmente o famoso 14/9, níveis sustentados de pressão elevada. Queria trazer também, tem muita gente que tem dúvida, eu fiquei muito ansiosa e aí minha pressão subiu. Às vezes essa pessoa não é hipertensa. Às vezes essa pessoa teve uma crise de ansiedade e a pressão se elevou. Tá entendendo, Guilherme? Então isso é uma diferente. Você, às vezes não é hipertenso. Você teve uma crise de ansiedade que elevou a pressão em um momento. Tá? Isso pode acontecer também. E o que pode ser feito, doutora Ana Gabriela, para que o estresse não prejudique a saúde cardiovascular? E aí que tá, eu acho que a gente vive num mundo muito estressante atualmente, e a gente tem que buscar alguns pontos que a gente consiga escapar realmente dessa vida estressante que a gente tem. Tentar buscar algo que a gente goste de fazer, sinta bem. Um exercício físico seria importantíssimo nesse caso, que a gente consegue reduzir realmente esse grau de estresse. Eu acho que isso hoje em dia está muito difícil, todo mundo está com a vida muito estressante, e eu acho que o exercício físico seria um ponto muito importante nesse caso, Guilherme. Então, a mudança no estilo de vida, ela pode evitar, além do estresse, outras doenças cardíacas? Com certeza. O estresse é um fator de risco para aumento realmente da incidência dessas doenças cardiovasculares. Mas existem outros fatores que a gente consegue controlar também. Às vezes o sono, por exemplo. Mais um fator que está no nosso meio, que tem muita gente que não dorme bem, não consegue às vezes dormir as horas necessárias para ter um dia produtivo, às vezes acorda já cansado, não tem um sono reparador. Então o sono também seria um outro fator muito importante que a gente consegue às vezes atuar aí para reduzir outros eventos maiores. E como nós podemos relacionar, agora eu vou trazer para a questão dos alimentos, como nós relacionamos a alimentação com a saúde cardíaca? A alimentação é outro tópico super importante dentro da cardiologia. A gente hoje em dia tem comido muito mal, a população em geral tem comido muito mal. iFood, se tá aqui, comidas ultraprocessadas, com gorduras trans, alimentos com muito açúcar, isso tudo faz mal para a nossa saúde, para a saúde principalmente do coração. Idealmente, temos que dar preferência para alimentos que são mais naturais, legumes, verduras, fibras, dar preferência para alimentos que não são feitos em fritura, em óleo, né, em imersão, fritura em imersão.
realmente isso altera muita coisa no nosso organismo, deixa o nosso organismo inflamado e, consequentemente, com risco de evoluir com outras doenças, não somente na saúde do coração, de várias outras doenças no nosso organismo que podem vir decorrentes realmente de uma má alimentação. A gente tem que dar preferência para alimentos realmente que a gente vai na feira e compra, não ir no mercado e às vezes comprar já um alimento pronto, que às vezes tem muito sal na composição, ou já tem muita gordura na composição. Os biscoitos recheados, essas coisas são muito mais fáceis da gente comprar e se alimentar, né? E às vezes você comprar para fazer uma comida realmente de verdade, às vezes as pessoas não têm nem tempo para isso, mas realmente tem que tentar fazer esse ajuste para conseguir realmente melhorar essa alimentação. Decidi fazer alguma atividade física, quero dar adeus ao sedentarismo. Por que é importante procurar um profissional da cardiologia antes de começar a praticar algum esporte? Exato, isso é super importante, Guilherme. Primeiro, o sedentarismo, a gente sempre tem que tentar fugir dele, porque realmente é um outro fator que aumenta o risco de doenças do coração. Esse tópico é super importante. Agora, idealmente, quem vai começar a fazer um exercício, pelo menos de moderada a alta intensidade, realmente deveria passar por uma avaliação com um médico especialista, principalmente um cardiologista, e ele vai decidir se realmente essa pessoa está apta para praticar esse exercício. Tá? A gente às vezes nem precisa solicitar exames, só às vezes na história clínica do paciente a gente já consegue liberar ou não essa pessoa para a prática de exercício físico. Mas é muito importante realmente passar por essa avaliação, porque a gente consegue reduzir alguns desfechos. Vira e mexe a gente tem a notícia de que algum jogador de futebol foi a óbito no campo. E essa pessoa, com certeza, passou por uma avaliação. Imagina se ele não tivesse passado. Né? Então, assim, a gente realmente tem que priorizar essa avaliação. É muito importante. A gente chama de avaliação pré-participação de exercício físico. Todas as pessoas que puderem passar por essa avaliação, passem. Se você não puder, não tiver condição realmente de passar por essa avaliação, fazer exercício de leve intensidade a moderada intensidade, fazer caminhadas, não tem problema você começar a fazer caminhada, por exemplo. É importante fazer caminhada, porque você reduz realmente eventos cardiovasculares. Mas, se possível, é importante sim passar por uma avaliação antes de iniciar. Se não for possível, idealmente é que pelo menos não sejam feitos exercícios de alta intensidade, caso a gente não consiga uma avaliação prévia. É possível ter problemas cardíacos e não ter quaisquer sintomas? O coração pode dar algum alerta? Sim. Infelizmente, Guilherme, é possível a gente ter algum problema sem sentir nada. Tanto é que existem pessoas que morrem de repente, a gente chama isso de morte súbita, e às vezes nunca deu nenhum sintoma, nenhum sinal de que isso iria acontecer. Isso, infelizmente, pode acontecer, mas geralmente a gente consegue identificar alguma coisa que leva a um aumento desse risco. Geralmente essa pessoa pode queixar de falta de ar, às vezes pode sentir dor no peito, pode ter sensação de desmaio, coração acelerado. Todos esses sintomas a gente deve sempre orientar que um médico especialista de coração deve ser consultado para a gente ver se realmente não existe um fator maior que leve a risco realmente dessa pessoa evoluir com um quadro súbito, principalmente a morte súbita que a gente tenta evitar. E quais são os efeitos que o coração sofre com o envelhecimento das pessoas? O coração vai envelhecendo junto também. E aí os vasos do nosso corpo envelhecem também. Todos os nossos órgãos envelhecem e o coração também não seria diferente. Os vasos do nosso corpo também vão ficando mais rígidos. E isso aí pode aumentar, às vezes, a pessoa vai tendendo a ter uma pressão mais alta com o passar dos anos. O coração tem que fazer uma força maior, às vezes, para bombear o sangue, sabe?
com o passar dos anos também, acumulando os fatores de risco que a pessoa vai tendo durante os hábitos de vida que a pessoa leva, vão acumulando realmente lá na frente para aumentar o risco dessa pessoa vir a ter algum problema. Por exemplo, a pessoa que é hipertensa, que é diabética, às vezes ela não vai ter um problema com 30, 40 anos. Ela vai ter um problema lá com 60, com 70 anos. Então a gente tem que realmente tentar fazer de tudo o que é melhor para o coração agora, enquanto a gente é mais novo, para tentar lá na frente evitar consequências maiores. Infartos podem ser evitados? Infartos podem ser evitados. Infartos podem ser evitados. E cerca de 80% dessas mortes que a gente falou aí, das 400 mil que ocorrem por ano de doenças cardiovasculares, cerca de 80% delas podem ser evitadas. Então, por isso que é muito importante consultar com a gente, passar por uma consulta com um cardiologista especialista, e a gente pode realmente identificar algum fator maior que leve a um risco maior dessa pessoa infartar. E a gente, às vezes, consegue evitar isso. A gente, às vezes, solicita algum exame que dê uma alteração, a gente solicita um outro exame, e às vezes a gente pode fazer aquele famoso stent, aquela molinha na coronária que a gente coloca, e isso, às vezes, evita o infarto. Somente isso evita o infarto. Às vezes, uma pessoa que tem colesterol alto, se ela tiver colesterol alto ao longo da vida e não for tratada, se realmente tiver indicação de tratamento, lá na frente o risco dela ter um infarto também será maior. E existe idade certa para as pessoas procurarem um cardiologista? Na verdade, em qualquer momento, se você tiver qualquer desses sintomas que eu já falei anteriormente, se você tiver falta de ar, se você estiver sentindo dor no peito, seja ela de qualquer maneira, a gente que tem que fazer esse diagnóstico diferencial, diferenciar a dor do paciente. Se o paciente tiver sensação de desmaio, um coração acelerado, todos esses edema, inchaços na perna, todos esses são sintomas que realmente devem levar as pessoas a procurar um cardiologista. O risco de infarto na menopausa é maior para a mulher? É maior. Existem várias alterações hormonais que acontecem na menopausa, que seria a última menstruação da mulher. E realmente, após esse evento, existe um aumento desse risco. Existe um aumento de outras doenças também. Não somente doenças cardiovasculares, outras doenças no nosso corpo, mas as doenças cardiovasculares que a gente está falando aqui em específico hoje, realmente aumenta esse risco. Essa é uma população que a gente também deve sempre avaliar, sempre que possível, fazer uma avaliação também na perimenopausa. É aquele tempo que precede ali a menopausa e após menopausa. É super importante também fazer esse acompanhamento com a gente. E por que, doutora Ana Gabriela, é importante ficar atento à saúde bucal para que ela não prejudique a saúde do nosso coração? Falando em saúde bucal, tem tudo a ver a saúde da nossa boca com a saúde do nosso coração. Por que isso? A nossa boca tem muita bactéria. E só da gente escovar o dente, a gente fala que a gente leva um quadro de bacteremia. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Existe um aumento da circulação de bactérias no nosso corpo. E aí, se a gente tem algum problema do coração, se às vezes a pessoa já nasceu com algum problema no coração, que seriam as cardiopatias congênitas, ou se tem alguma doença já do coração, alguma doença da válvula do coração, essas bactérias elas podem se aderir no coração e pode levar a um quadro que a gente chama de endocardite infecciosa, que é uma infecção dentro do coração. E essa infecção pode ocorrer em vários locais do nosso coração. Por isso que é muito importante ter uma boa saúde bucal, para ter uma boa saúde cardiovascular também, Guilherme. É verdade ou mito que o sal embaixo da língua ajuda quando a pressão cai? Na verdade, as pessoas têm essa questão. A gente não faz essa orientação de colocar sal embaixo da língua. A gente tem algumas maneiras que a gente pode evitar. Tem algumas pessoas que são mais propensas a ter queda da pressão arterial.
E a gente às vezes orienta alguns exercícios que podem ajudar a evitar essa queda da pressão e evitar que a pessoa às vezes até desmaie. Hidratação também a gente orienta, mas caso a pessoa venha a ter um desmaio por conta de queda de pressão, a gente orienta deixar a pessoa realmente deitada e elevar as pernas. Isso seria o mais adequado. A gente não tem necessidade de colocar sal embaixo da língua. No começo de agosto, o Brasil foi surpreendido com a notícia do problema cardíaco do apresentador de TV Fausto Silva. Aí ele recentemente passou por um transplante de coração, um transplante bem sucedido. Aí eu gostaria, por favor, que você explicasse para o público o que é a insuficiência cardíaca. Existem vários tipos de insuficiência cardíaca. Vou falar basicamente de uma maneira mais fácil da maioria das pessoas conseguirem entender isso. Seria, na verdade, um quadro do coração estar insuficiente, o coração ficar mais fraco. Às vezes ele tem uma força bem reduzida. Existem medicações para tratar esse quadro de insuficiência cardíaca, que podem às vezes até melhorar o quadro de insuficiência cardíaca, mas tem algumas situações que a gente não consegue obter êxito tratando só com medicamentos. E aí, às vezes, há necessidade realmente de fazer o transplante. Não é a maioria dos casos, graças a Deus, a minoria dos casos a gente precisa do transplante, mas aí a gente consegue ir fazendo esse tratamento com medicação e fazendo outras mudanças também de hábitos. Não basta somente a gente medicar, a gente sempre fala de alteração de hábitos de vida, porque senão a gente vai continuar tendo os mesmos hábitos anteriores que não são bons para o coração, e às vezes a gente só vai dando remédio, aumenta remédio, aumenta remédio. Pressão arterial, por exemplo, tem paciente que às vezes começa tomando 2 medicamentos para pressão, e aí continua comendo muito errado, come muito sal, aí vai ganhando peso, e aí a gente vai aumentando essa quantidade de remédio. Isso é importante a gente falar também, sabe? Isso a gente consegue, às vezes, fazer diferença. Doutora Ana Gabriela, eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua disponibilidade e generosidade por parar seus compromissos e falar comigo por esses minutos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Guilherme. E eu queria deixar realmente uma mensagem para todos que procurem realmente uma orientação médica. A gente não deve procurar um médico somente com doenças. A gente tem que tentar procurar um médico sempre antes da doença acontecer. A gente tem que visar sempre a prevenção, tá? Então, aí a mensagem que eu queria deixar é essa: procure um médico. Você não precisa estar doente para procurar um médico. Às vezes a gente consegue prevenir alguma coisa para evitar de lá na frente você ter um infarto ou ter algum outro problema de saúde cardiovascular. Tá certo? Obrigada, tá? Muito obrigado, e o meu agradecimento sempre muito especial ao público que acompanha as entrevistas aqui no YouTube. Agradecer sempre a audiência de vocês. A entrevista com a doutora Ana Gabriela Torres encerra a temporada. Se Deus quiser, quem sabe a gente se encontra numa próxima. Se você gostou desta conversa, dê o seu joinha e, por favor, inscreva-se no canal. Um abraço para todos e até uma próxima temporada.